Pessoal, nessa aula nós vamos criar o nosso primeiro projeto React. Para criar o projeto React, nós temos que ter na nossa máquina o Node instalado. Para essa aula, além do Node, eu também vou utilizar como IDE o VS Code, tá? Para a gente poder editar os nossos códigos. Para instalar o Node é muito simples. A gente pode vir aqui abrir o nosso Vou abrir aqui o nosso navegador, então vou digitar aqui, ó, Node.js, né? Então ele já caiu aqui no site do Node, né? Você pode instalar aqui, tem duas versões agora que você pode instalar, tá? Então, por exemplo, você pode instalar a versão nesse momento a 14.17.5 LTS ou a versão atual, né? Qual que é? Para nossa aula aqui, você pode instalar a versão 16.6.2, que é a versão atual. Agora, se você for colocar sua aplicação em ambiente de desenvolvimento, em ambiente de produção, é ideal que você instale a versão LTS. Bom, então não tem mistério para fazer a instalação do Node. Pode vir aqui, por exemplo, em Download e fazer o download de acordo, né, baixar aí de acordo com o seu sistema operacional. Eu já tenho aqui o Node instalado na minha máquina, então se eu vir aqui no meu terminal e botar Node -v, eu tenho aqui a versão 14.17.0. Eu vou usar essa versão que está aqui mesmo, tá? Eu também já fiz a instalação aqui do VS Code, né? Então já está instalado aqui na minha máquina. E a princípio, esse aqui é o básico que a gente precisa para criar um projeto React. Bom, para criar um projeto React, a gente vai utilizar um Create React App, que é basicamente uma ferramenta que nós podemos usar para criar os nossos projetos React. Utilizando esse comando, ele absorve ali toda a parte de configuração do nosso projeto. Ele já basicamente monta ali o nosso projeto e a gente basicamente tem que se preocupar com a codificação. Mas nós vamos ver como isso funciona. Eu vou vir aqui em uma pasta minha aqui, eu vou vir aqui dentro dessa pasta que eu chamei de projeto, YouTube, e aqui dentro eu vou criar uma pasta que eu vou chamar ela de curso-react. E dentro dessa pasta aqui vai ser onde eu vou criar o nosso projeto. Então eu vou abrir o terminal aqui, né, a partir já desse diretório. Então eu vou abrir terminal, eu estou utilizando aqui o Ubuntu, né? E a partir desse diretório eu vou criar o nosso projeto. Para criar o nosso projeto eu vou utilizar o Create React App, né? Como eu falei um pouco atrás. Então eu vou dar um Create React App. Só isso aqui vai funcionar? Sim, se eu tivesse o Create React App instalado na minha máquina, e só esse comando aqui, mais dando um espaço, aí eu tenho que falar qual que é o nome do meu projeto. Eu vou chamar aqui de React-iniciante. Então, basicamente, se eu tivesse o Create React App instalado na minha máquina, esse comando aqui iria funcionar. Como eu não tenho o Create React App na minha máquina instalado, eu vou utilizar um comando que é o npx aqui antes do create app. Então meu comando vai brincar npx create react app, aí eu vou dar um espaço e vou colocar qual que é o nome do meu projeto. Por que eu vou utilizar o npx? Com o npx, ele tem ali como responsabilidade, como o Create React App não é um comando que a gente utiliza, né, constantemente, né, então a gente utiliza basicamente para criar um projeto React. Eu utilizando o npx, esse npx vai ser responsável por naquele momento baixar, né, as dependências, baixar o Create React App para nossa máquina, executar o comando que a gente pediu, né, que é para criar um projeto React, e após isso ele vai deixar de ocupar espaço na nossa máquina. Ele não vai instalar ali na nossa máquina de forma global, né?
Então essa daqui é por isso que a gente está utilizando o npx, certo? Então vou dar aqui um comando, vou executar aqui o comando, e a partir desse momento ele já vai começar o processo de criação do nosso projeto. Então basicamente é só aguardar. Esse processo de criação pode demorar um pouquinho, né? Mas em média 1 minuto aí. Isso vai depender também da velocidade da sua internet. Bom, agora que ele finalizou a criação do nosso projeto, ele deu algumas instruções aqui pra gente, né? Então, quando a gente cria um projeto React, ele já vem ali com um servidor embarcado, né? Um servidor de desenvolvimento embarcado. Então, isso faz com que a gente consiga executar o nosso projeto e aí ele vai trabalhar já com hot reload. Então, a gente vai conseguir editar o arquivo e ele já vai mostrar pra gente ali o arquivo da forma atual, da forma que ele está executado. Vamos executar aqui os últimos comandos aqui que ele deu de sugestão pra gente. Então ele falou o seguinte, ó, cd react, tá aqui, né, cd react iniciante. Então pra gente acessar esse diretório, né, então vou dar cd react iniciante. Então acessei o diretório e ele está falando para dar um yarn start. Aqui eu tô tá dando um comando yarn porque eu tenho o yarn instalado na minha máquina, mas aqui eu vou utilizar o comando npm, tá? Então vou dar um npm start. A partir desse momento que eu dei o npm start, ele vai começar a executar o nosso aplicativo, tá? Então ele já tem aqui, né, como eu falei, no ambiente de desenvolvimento aqui um servidor embarcado. Então o que acontece? Nesse momento a nossa aplicação já iniciou, ela está rodando aqui no browser e aí ela está falando aqui pra gente, ó, edite esse arquivo JS e salva para fazer reload. Então aqui basicamente esse é o comando que a gente tem que usar para poder criar o nosso aplicativo React. Eu vou voltar aqui no nosso terminal, eu vou parar aqui a nossa aplicação. O que eu quero fazer agora? Eu vou abrir esse projeto no nosso VS Code. Como que eu faço para abrir esse projeto no VS Code? Como eu tenho o VS Code instalado aqui, quando a gente instala o VS Code, ele já vem com a gente pode utilizar para abrir, por exemplo, a partir do diretório que você quer abrir um projeto ou uma pasta, você pode digitar o comando code e dar um espaço, ponto. Eu dando esse comando aqui, ele já vai executar aqui e vai abrir, né, aquele diretório para a gente no VS Code. Se porventura você tentar executar esse comando e não funcionar, você também pode abrir o seu VS Code, vir aqui em File, em Open Folder e procurar lá o diretório que o seu projeto foi criado, clicar em cima dele e dar OK. Você também consegue clicar em cima do seu projeto e arrastar para dentro do VS Code se você tiver com o VS Code aberto. Show de bola! Agora com o nosso projeto aberto aqui, eu vou abrir aqui o terminal integrado aqui dentro dele aqui também, né? Então a gente poderia também já executar o nosso projeto aqui através do terminal do VS Code. Mas antes da gente avançar aqui, vamos ver aqui qual que é a estrutura do nosso projeto React. Então, por exemplo, o projeto foi criado aqui, nós temos aqui uma pasta Node Modules. Essa pasta Node Modules é basicamente onde fica todas as dependências de terceiros do nosso projeto. Então, todas as dependências que a gente instalar que for de terceiro no nosso projeto, ela vai estar dentro dessa pasta Node Modules. Também nós temos aqui a pasta Public. Essa pasta Public tem vários arquivos aqui, né? Tem aqui, mas um dos arquivos mais importantes que ela está aqui, que é o index.html. A nossa aplicação React é uma aplicação Single Page Application. Então ela tem uma página só. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas basicamente essa daqui é a única página que que tem aqui dentro do nosso aplicativo React. Nós temos também aqui a pasta src, que basicamente é aonde vai ficar todo o código fonte que a gente escrever aqui dentro do nosso aplicativo. Tem aqui o ignore, né, do Git, para poder
fazer algumas configurações com relação ao Git. Tem também o package.json, que vai ser onde a gente vai fazer, né? Ele tem aqui uma série de configuração, mas vai ser onde fica as dependências do nosso projeto, né? Onde a gente vai fazer aqui. Ele é um arquivo bem importante que mais na frente a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Então, basicamente, esse é aqui o processo de criação de um projeto React, né? Então, nós temos aqui o nosso projeto já criado. E aí, a partir da próxima aula, nós podemos avançar um pouco mais sobre ele.